Sou John, caçador de histórias sobrenaturais. Como eu havia prometido a vocês, eu estou neste hotel, aqui no vilarejo próximo a Londres, onde muitos mistérios sobrenaturais têm acontecido comigo dentro deste hotel. Quando eu estava aqui, na última história que eu contei a vocês sobre Jack o Estripador, ao terminar a minha história, uma caderneta de anotações pulou da escrivaninha até mim, como se alguém quisesse me contar algo que estava escondido há muito tempo. Nessa caderneta havia uma insígnia dizendo Dr. Jekyll. Dr. Jekyll. Eu dei uma olhada nessa caderneta e lá havia anotações sobre a vida dele. Era no tempo de 1886 e um doutor franzino e também cientista andava pelas ruas de Londres para executar vários experimentos sobre a medicina. Ele dava aula para os médicos da época e ele era especializado em retirar partes do corpo humano para estudá-los, principalmente uma parte da qual ele mais gostava de retirar era o cérebro. Em uma das vezes, nas demonstrações dele, ele retira um cérebro e parte ao meio para estudar como é que era o funcionamento do cérebro. Coincidência ou não, ele era um doutor e conhecia muito bem como tirar partes do corpo humano. Ele era muito tímido, era uma pessoa magra, introspectiva, tinha muita dificuldade em falar ao público. E ele era aficionado por trabalhar as personalidades do ser humano, para entender o que movia aquelas personalidades ocultas que estavam escondidas. Ele desenvolveu várias e várias fórmulas, ao ponto de chegar ao ápice de desenvolver uma fórmula, a qual ele experimentava nele mesmo, bebendo esta fórmula, para tentar tirar essa timidez dele. Ao beber esta fórmula que ele desenvolveu, ele começou a ficar desinibido, ele se sentiu elegante, se sentiu mais firme nas atitudes e ações, e saiu por aí. Ao sair por aí, aquela fórmula fez mais efeito do que ele esperava. Ele começou a crescer de tamanho, as roupas ficaram apertadas, e ele se transformou no Dr. Hyde, um homem que não estava nem aí com ninguém, um homem firme, bem grande, forte, decidido, que gostava de ver gente sofrendo, um homem arrogante, que tinha um prazer predileto em judiar das mulheres, em específico aquelas mulheres que ficavam nas ruas oferecendo seus serviços de prostituição. Coincidentemente ou não, este Dr. Hyde, transformado, pegava essas mulheres, pois ele era sedutor, e levava elas e fazia atrocidades com elas. Quando a fórmula estava passando, ele saía correndo, largando elas no local onde elas se encontravam. Ele tinha sede por sangue. Voltando, ele voltava ao estado normal, não se lembrando de nada. Dr. Jekyll só lembrava do momento em que ele se sentia poderoso, no momento em que ele se sentia desinibido. O restante, o outro ser, Dr. Hyde, assumia ele por completo, não deixando lembrança alguma. E assim ele foi mais e mais tomando a fórmula, pensando que ele estava fazendo a coisa certa. Até que, um certo dia, ele tomou 3 vidros desta poção e não conseguiu mais retornar a ser o Dr. Jekyll. Somente ficou Dr. Hyde, um monstro que assolou as ruas de Londres, atacando várias e várias mulheres. Pois na verdade, no íntimo dele, o que ele mais queria era encontrar mulheres para se divertir quando era Dr. Jekyll,
Como ele era introspectivo, ele não tinha parceira nenhuma, ele não tinha mulher, ele não tinha filhos. Então o íntimo dele gritava mais alto que ele queria era ter uma esposa. Só que quando o monstro assumia, ele queria ter prazer e judiar destas mulheres. Esta caderneta de anotações caiu no meu colo e eu estou estudando ela para dizer para vocês. Será que aquele Jack o Estripador era nada mais, nada menos do que Dr. Jekyll? Ou melhor dizendo, o Estripador era o Dr. Hyde? O que vocês acham? Vamos concluir essa história em breve. Me aguarde. Até a próxima história. Deixe nos comentários o que vocês acham. Deixe o seu like, ative o sininho para as notificações e se inscreva no meu canal. Até a próxima.